A volta é sempre mais rápida, né? Você já reparou isso? Eu me lembro de quando eu viajava com meus pais, eu era pequena, a ida era sempre uma angústia, uma ansiedade. E a gente, de minuto a minuto, a gente perguntava, tá chegando? Tá chegando? Não. Tá chegando? Não. E aquilo ali parecia que uma hora era um dia. Já a volta não, a gente nem via passar. Quando a gente assustava, a gente já tinha chegado. Ou a gente dormia, ou a gente conversava sobre alguma coisa, algumas coisas que aconteceram lá. Fato é que a volta parecia muito mais rápida. Por quê? Isso acontecia quando nós éramos crianças e isso acontece hoje. E como que nós podemos entender para não cair nas pegadinhas da ansiedade, do estresse, do medo absolutamente desnecessário, que ainda hoje, mesmo adultos, caímos nesses enredos. O primeiro ponto é que a nossa mente mente muito. Ela é especialista em criar ilusões. Ilusões tão bem enredadas, tão bem contadas, que nós acreditamos. Que muitas vezes a gente nem questiona e a gente acredita. E certas coisas, certos pensamentos que nos chegam são perigosos, são limitantes, fazem com que a nossa vida seja pequena em relação ao que ela devia ser. Pensamentos do tipo: eu não sirvo para matemática, eu não sei lidar com tecnologia, eu não dou conta de viajar sozinha, eu não dou conta de ir a algum lugar sozinho. E a nossa mente cria um monte de coisa. Ah, porque fulano foi sozinho e ele passou mal no caminho. Ah, e isso e aquilo. E são tantas histórias e histórias tão bem enredadas que a gente não questiona mesmo. A gente precisa olhar para nossas histórias e entender quantas dificuldades, quantos desafios eu já venci. Então, se tem alguma coisa diante de mim hoje que eu tenho dificuldade, zero problema. Eu venço, eu busco um recurso, eu treino, eu me desafio, mas eu posso tentar avançar. E isso vai ser importante para mim. E isso vai fazer com que eu me sinta melhor. O segundo aspecto que é importante é que tudo aquilo que é novo, tudo aquilo que eu faço e que eu não estou acostumada a fazer, causa um gasto maior de energia. E está tudo certo. Só que o meu cérebro, nosso cérebro, ele está acostumado em padronização. Ele acostuma a economizar energia. Ele gosta da rotina porque ele controla a rotina. Então, toda a situação que é nova, ele vai tentar dizer para você: olha, não se aventura nisso não. Faz do jeito que você está acostumado, porque é muito mais rápido. Só que o jeito que você está acostumado é o jeito que te trouxe até aqui. Mas se você quer alguma coisa além do que está aqui, você tem que fazer coisas novas, você tem que aprender coisas novas, você tem que se desenvolver. Então, não preste atenção no seu cérebro e na sua mente quando ela diz para você: mexe com isso não, fica desse jeito mesmo, tá bom assim, você não vai conseguir. E se não der certo? E aquelas histórias todas que a gente já sabe. O terceiro ponto tem a ver com as expectativas.
as expectativas que nós fazemos em relação ao novo. Se as minhas expectativas são muito altas, a minha ansiedade, o meu estresse, ele é alto. Então, eu preciso administrar com cuidado, porque ter expectativa é muito bom, é muito gostoso, é o que dá tempero às nossas vidas. Mas quando eu tenho uma expectativa muito aumentada, especialmente naquilo que o outro vai fazer ou não vai fazer para mim, é desastroso. Então eu preciso ter o discernimento do que eu posso esperar do outro, do que eu posso esperar de mim e ter compaixão comigo, caso eu crie uma expectativa e essa expectativa ela não se efetive na prática. E eu tenho que ter compaixão com o outro, porque nós somos seres imperfeitos, nós falhamos, mas nós podemos e nós devemos acreditar que nós podemos mais, que nós podemos aprender mais, que nós podemos desenvolver mais, que a gente pode tentar mais. E o quarto ponto que é importante da gente refletir aqui é exatamente a questão da zona de conforto, que tem a ver com esse gasto excessivo que o novo traz para o nosso cérebro. A gente tende a, por pior que seja, permanecer no lugar que a gente está, porque aqui a gente controla, porque aqui eu já sei como é que eu lido. O fulano não presta, mas eu já sei como é que eu lido com ele, então tá tudo certo. E se eu for arrumar outra pessoa, pode ser que ele seja ainda pior. E sabe qual que é o risco de quando a gente cria o hábito de aceitar aquilo que a gente não devia? É que a gente concorda em ser infeliz. A gente acha normal ficar frustrado. E ninguém nasceu para ser infeliz. A gente pode se frustrar e é saudável, mas não pode ser uma vida de frustração. Então, a gente precisa ter objetivos claros, uma visão positiva daquilo que a gente quer, para que a nossa mente, para que os nossos objetivos, eles caminhem naquela direção. Se eu não tenho essa clareza do que eu quero, fica tudo muito mais difícil. Como é que eu vou sair de um círculo vicioso se eu não sei para onde eu vou? Qual a direção que eu vou tomar na próxima encruzilhada que eu me encontrar? Percebe? A ansiedade fica maior. Então, como é que eu faço para eu me manter no controle? Como é que eu faço para eu ter essas expectativas dentro de parâmetros aceitáveis? Tenha objetivos claros na sua vida. Desdobre em metas mensuráveis. Controle as suas expectativas. A volta, ela só parece mais rápida. Por quê? Porque a nossa mente, ela não está naquilo que nós não controlamos. Eu controlo o que eu posso fazer durante a viagem, mas a viagem em si eu não controlo. Se são 200 quilômetros, eu preciso andar os 200 quilômetros, né? Então, quando nós estamos voltando, na maioria das vezes, a gente está contando histórias, a gente está cansado e está dormindo, mas nesse caso específico da vida, quando nós não estamos percebendo, é porque a vida está passando e nós estamos no automático. E esse é que é o perigo da vida.
num automático. Porque a vida no automático, eu não me lembro, eu não percebo que ela está passando. E aí eu olho e falo, quantas coisas eu podia ter feito e não fiz. Quantas pessoas eu podia ter abraçado e não abracei. Quantos eu te amo eu devia ter dito e não disse. Quantas habilidades minhas eu podia ter desenvolvido. Quantos projetos engavetados eu fiquei com ele. A minha vida virou um almoxerifado de coisas que eu guardei para usar depois. Sabe? Aquela louça, aquela roupa, aquele momento ideal que eu esperei. Eu não fiz o momento. Eu não fiz a ocasião. Eu só sou feliz quando eu me disponho a ser feliz. A minha viagem de volta, ela pode ser mais rápida. Mas nessa vida aqui, não é a viagem rápida que conta. É a viagem mais gostosa. É a viagem que tem mais sentido. Aquela que você vê passar. Mas sem estresse demasiado. Sem angústia. E nós podemos. Meu desafio para você essa semana é quão rápido você está querendo que a sua vida passe. Quão automática você está ficando. Quão automático você está ficando na sua vida. Que você deita, que você acorda e você não viu o que aconteceu durante o dia. Pense nisso. Até.